Hiatus TV apresenta. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista de Hiatus TV. Desta vez estamos aqui com o treinador Paulo Costa. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite. Para quem não conhece, pode-nos contar um pouco do seu trajeto primeiro como jogador? Foi um trajeto longo e começou já há algum tempo, em 81, a primeira época ainda na antiga DGD, e no primeiro ano no Clube Amador de Desportos do Entroncamento, que foi a primeira equipa de formação que o CAD teve na altura, e onde tive 6, 7 meses, e depois fui imediatamente a seguir para o Ferroviário ainda durante esse primeiro ano, e nessa época 81, 82 fiz todo o percurso da formação no Ferroviários do Entroncamento até ao terceiro ano de sénior, se não estou enganado, e a partir daí saí para outros clubes do distrito e continuei a minha carreira como jogador até aos 34 anos, onde terminei no Águias de Alpiarça com uma subida de divisão na altura, e iniciei depois, entretanto, isso como treinador. Como treinador, como é que surgiu o convite para treinar o primeiro clube? Sim, nem nada fazia prever, nem me passava pela cabeça tão pouco ser treinador na altura. Já tinha o curso de primeiro nível nesse ano, onde fui convidado para treinar os júniores da União da Chamusca. Tinha jogado na União da Chamusca 2 anos antes, onde também, curiosamente, tínhamos subido divisão na altura, na União da Chamusca, e surgiu o convite no último ano de jogador de futebol em Águias de Alpiarça. O presidente na altura, o Sr. Fernando Milheiro, lembrou-se, um ano depois de mim, de eu ter passado por aquele clube, que poderia servir o clube treinando os júniores da União da Chamusca, e acabei por aceitar o convite. Comecei assim a minha carreira de treinador nessa altura na União da Chamusca. Falando na taça de disciplina, você tem alguma preocupação em estimular o sentimento de fair play com as suas equipas? Sim, acho que tenho tentado sempre isso, embora se saiba que normalmente uma equipa que joga para o topo da classificação e que joga para os primeiros lugares, normalmente, e na grande maioria das vezes, a estatística diz que é difícil conciliar as duas coisas, os primeiros lugares com equipas com níveis de disciplina, em termos de cartões amarelos, vermelhos, baixo. Felizmente nesse ano acabámos, como disse, de fazer o terceiro lugar e ganhar a taça. Este ano também, mesmo no Amiense, acabámos por fazer exatamente a mesma coisa, algo inédito no clube também, que não tinha, julgo eu, se não estou enganado, tido esse privilégio de ter ganho a taça de disciplina, e acabámos até inclusivamente por fazer uma ótima classificação também, o segundo lugar no campeonato, a 3 pontos da subida de divisão, e deixar o clube com mais um título, que é a taça de disciplina, este ano em Amiens. Sabemos que fez apenas uma época no Amiense e conseguiu ganhar a taça de disciplina, ficou em segundo lugar no campeonato e ainda ganhou a taça do Ribatejo. Penso que terá sido das melhores épocas do clube. Porquê não ter renovado com o clube? É uma época que fica marcada de facto na história do clube, fica marcada na história dos jogadores que representaram o clube nesse ano, e obviamente nós treinadores que por lá passámos. Foi uma época muitíssimo boa. Depois de ter começámos este projeto algo tarde também em Amiens, a 15 dias do início do campeonato, e recordo-me, quando iniciámos em Amiens, havia equipas que já estavam a treinar e a preparar a sua época há cerca de um mês e uma semana, com 8, 9 jogos de pré-competição, e nós iríamos entrar no primeiro treino, e conseguimos de facto um feito, acho eu, que histórico no clube, como disse bem, ficar a 3 pontos da subida de divisão, num campeonato competitivo, ganhar a taça do Ribatejo, ganhar a taça de disciplina, ter o acesso à taça de Portugal para o ano como vencedores da taça do Ribatejo. Acho que é uma época onde acabámos por valorizar de facto alguns jogadores, e até propriamente nós, equipa técnica. E no fundo
o segredo acaba por, acho eu, ter estado em alguma estabilidade criada obviamente pela direção e pela capacidade, obviamente, dos jogadores terem acreditado na mensagem que isto tem sido passado ou lhes foi passado ao longo da época, de forma a fazê-los acreditar que as coisas não iriam ser como estavam a começar, mas seguramente seriam como terminavam no final da época e felizmente fizemos uma época tremenda em Amiens. Chegou a acreditar na subida de divisão? Sim, até a partir de determinada altura acreditámos todos nós que era possível, sabendo que era difícil, se calhar, subir divisão em Amiens. Tínhamos o Riachense numa situação de privilégio na altura, com alguma vantagem pontual, mas acredito também que o jogo que faz a diferença, de facto, da nossa subida ou não de divisão, acaba por ser o jogo em casa do Riachense, onde acabámos por perder e depois de acabar o campeonato verificámos que bastava nos ter empatado em Riachos, porque teríamos mais um ponto, o Riachense teria menos 2, chegaríamos ao final do campeonato empatados, mas subiria o Amiens porque ganhou o último jogo em casa por 3-0. E acho que esse jogo acaba por fazer um pouco a diferença daquilo que foi a nossa subida ou não, e acreditámos sempre até a final que era possível fazê-lo. Mas acho que o título estava entregue, o Riachense foi uma equipa regular, quer na primeira, quer na segunda fase também do campeonato, e acho que há que dar mérito também à forma como trabalhou durante a época. O título está bem entregue, embora não deslustrasse ninguém se o Amiens conseguisse ser campeão distrital este ano. Qual eram os objetivos traçados pela direção do Amiens para o início desta época? Os objetivos inicialmente propostos, sabendo que quando falaram comigo a 15 dias, 20 dias do início do campeonato, era uma altura já tardia, não poderiam colocar uma fasquia muito alta, até porque sabiam que estavam a construir um plantel onde transitavam da equipa júnior alguns jogadores. A equipa do ano passado, da época anterior, saiu vários jogadores da espinha dorsal da equipa, jogadores influentes, e praticamente aquele núcleo duro do ano anterior tinha saído e a fasquia não podia ser colocada muito alta. Aquilo que me pediram foi que, mantendo uma certa regularidade que o Amiens tem conseguido ao longo dos últimos anos, era que, se possível, logo na primeira fase o Amiens ficasse nas 6 primeiras equipas, para garantir logo à partida um lugar entre as equipas na próxima época na primeira divisão ou na divisão de honra. E foi esse o primeiro objetivo que me propuseram e foi esse o objetivo porque nos guiámos durante a primeira fase do campeonato, conseguimos-lo relativamente cedo, inclusivamente, e a partir de determinada altura, ainda na primeira fase, sentimos que mesmo com uma equipa jovem, uma equipa algo inexperiente, uma equipa completamente remodelada em relação à época anterior, com um sistema tático diferente daquele que foi implementado na época anterior, com treinadores novos a entrar, com uma direção nova a entrar, com tudo novo, sentimos que era possível fazer uma segunda fase surpreendente e acabámos por fazê-la no fundo. E como é que consegue juntar tudo? Sabemos que estava a treinar o Amiens, tem a sua profissão e ainda estava a tirar uma licenciatura. Como é que, juntando isto tudo, consegue ter bons resultados desportivos? Não é fácil. Por acaso, acaba por ser um ano, quer em termos profissionais, quer em termos desportivos, obviamente familiares, já o é há muito tempo e espero que assim se mantenha durante mais anos. Foi um ano tremendo, fabuloso, bom. Acho que acaba por também ser o fruto de dormir pouco e acaba por ser fruto do trabalho, de dormir pouco, de pensar muito e de viver cada minuto que passa entregando-me àquilo que realmente gosto. No fundo é o desporto, o futebol e sem dúvida nenhuma a profissão que tenho, que sou delegado em informação médica, mas entrego-me de corpo e alma àquilo que acredito. A questão da licenciatura foi algo já tardio. Tenho 43 anos, na altura, quando terminei os estudos, o secundário, pensei de facto seguir
o antigo ISEF, a licenciatura em Educação Física, não se proporcionou na altura, mas nunca me saiu da cabeça, obviamente, continuar os estudos um dia mais tarde e fazer a licenciatura. Estou a um passo de terminar, falta-me apenas entregar de facto a tese final este ano. Estou a prepará-la com a ajuda de alguns amigos que me têm suportado também esse trabalho de final de curso e em termos desportivos entregar-me de facto de corpo e alma ao treino, ao jogo, nunca descurando da parte profissional, que é isso que suporta também tudo o resto. Com as ótimas classificações que tem tido por os clubes que tem passado, apesar de ter uma carreira de treinador ainda curta, com um curso de treinador de nível 2 e a acabar uma licenciatura de desporto, pensa chegar aos campeonatos nacionais? Tenho de facto esse objetivo, embora seja um objetivo que passa também por poder conciliar com aquilo que para mim é fundamental e importante, que é de facto a minha atividade profissional. Embora não descure a hipótese de estar presente um dia num campeonato nacional, sinto que todos os dias faço por aprender, faço por consolidar conhecimentos que tenho, mas sinto-me capaz de facto de representar uma equipa no campeonato nacional e tentar outros objetivos, mas de qualquer forma um passo de cada vez. Se as coisas não surgirem, nada vem mal ao mundo por isso. Há tempo para pensar novamente, há tempo para evoluir estudando, que é aquilo que gosto de fazer também quando não treino, quando não trabalho, e calmamente e tranquilamente acho que as coisas vão de aparecer a seu tempo. Qual é que é o estilo de jogo que tenta transmitir à sua equipa? De que forma é que organiza a sua equipa tanto nos treinos como no jogo? É uma questão que normalmente é posta a quem dirige, a quem tenha esse dever de liderar as equipas, mas a forma como eu gosto das equipas são equipas de posse, equipas que tenham a bola, equipas que a trabalhem, equipas que consigam chegar à área adversária e que consigam o golo depois de trabalharem a bola. Obviamente que o primeiro passo para que isso aconteça é termos jogadores capazes de o executarem. E quando chegamos a uma equipa e quando analisamos um plantel ou quando o escolhemos, temos que também pensar em pôr a equipa a jogar em função daquilo que temos ou daquilo que construímos. Neste momento está sem clube, tem algo em vista, tem algum clube em vista neste momento? Não, estou completamente livre, não tenho clube nenhum. Aliás, nós terminámos a época, acabei por ter uma reunião, uma primeira reunião com a direção do Amiense, uma segunda reunião com a direção do Clube Desportivo Amiense, e nessa segunda reunião ficou decidido de facto terminarmos a nossa ligação. Aquilo que tínhamos iniciado e construído há um ano atrás, e essa ligação terminou de facto nessa segunda reunião. Nesta altura estou livre, estou disposto a analisar aquilo que surgir, projetos que possam surgir, como disse, nunca tentando ultrapassar ninguém, não passando por cima de ninguém, porque foi sempre essa a minha forma de estar ao longo do tempo, foi sempre assim que representei os clubes, quer como jogador, quer como treinador. E os jogadores que treinou, tem algum jogador que queira destacar? Que acho que poderia ter chegado mais longe do que os campeonatos distritais? Há vários jogadores com uma enorme capacidade de poderem sonhar com outro tipo de campeonatos. Hoje os jogadores mais novos, mais jovens, têm um handicap muito grande. É a questão dos estudos. Na altura em que eu era jogador havia uma percentagem menor de jogadores que continuavam os seus estudos, menos jogadores que entravam para a universidade, menos jogadores que depois seguiam a sua vida académica, e hoje há jogadores com uma enorme qualidade, mas que chegam aos 18, 19 anos e acabam por abandonar.
ou treinar com menos regularidade, e isso impede muitas vezes os jogadores de continuarem carreiras boas. Mas recordo-me, por exemplo, um jogador que acabei por treinar este ano, curiosamente, acho que já tivemos a oportunidade inclusive de falar sobre isso, que é o Renato. Tem 31, 32 anos, treinei-o no meu primeiro ano de treinador como sénior na União da Chamusca, há 7, 8 anos atrás, e lembro-me, por exemplo, o Renato era um dos jogadores que, trabalhado numa altura certa, de forma diferente, com outras condições, poderia ter se ingrado no futebol, mas Renatos existem muitos no futebol distrital, há vários Renatos. Se calhar seria injusto estar a nomear mais, porque seria injusto para os outros não me recordar, mas recordo-me do Renato porque acabei por treiná-lo este ano, já o tinha treinado também na União da Chamusca, como disse, e sinto que era um jogador com capacidade de ter sido acompanhado de forma diferente e ter seguido se calhar outros voos. Obrigado por aceitar o convite e boa sorte para o seu futuro. Obrigado, Ricardo.